Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Olha, no final de outubro, o governo federal enviou para o Congresso Nacional, né, um projeto de lei que visa aí criar um marco legal das startups. Tá? O objetivo é proporcionar um melhor ambiente, né, para os negócios, simplificar, né, a criação de empresas aí do gênero, estimular o investimento em inovação e também, né, fomentar o emprego e a inovação. Para isso, eu vou conversar hoje no nosso programa Conexão Legislativa com o Daniel Marques, que é diretor executivo da AB, já está aí no seu vídeo, na sua tela, o Daniel, da AB2R, que é a Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. Pois é, tudo bem, Daniel? Daniel Marques. Tudo ótimo, A gente Sérgio. quer saber, né, Daniel, para quem ainda tem dúvidas, né, como eu, né, como várias pessoas, claro, né, como uma empresa é classificada como startup. Vamos do começo mesmo. Ótimo. Muito obrigado pelo convite, estar com vocês aqui. Você já começou com uma pergunta que, ao mesmo tempo, é simples e, ao mesmo tempo, é complexa, porque, só para dar um histórico, um retrospecto do surgimento desse projeto de lei, foram feitas várias reuniões com mais de 160 representantes, tá, okay, de diversas entidades, sejam públicas, sejam privadas, e debatemos sobre 4 grandes verticais, tá, okay, que foi ambientes de negócios, né, como criar um ambiente de negócios melhor para as startups, também toda a questão de relação entre investidores e investimentos, toda a questão também de relações trabalhistas, que são mais complexas, quando a gente fala no ambiente de startup, que é muito flexível, é muito dinâmico e muito cheio de incertezas, e toda a questão também de contratação pelo Estado. Então, são 4 grandes verticais. Esses grupos de trabalhos depois foram levados ao debate público, né, mais de 7.000 contribuições, e por último foi consolidado e apresentado para o Legislativo. E aí eu falo que sua pergunta é simples e ao mesmo tempo complexa, por quê? Porque quando a gente discutia pontos concretos, né, como criar um melhor ambiente, como melhorar a relação entre investidor e investimento, relação trabalhista, contratação de Estado, a discussão ela fluía muito bem, mas quando a gente ia para o debate de definir o que é uma startup, ficava muito difícil, né? E para o direito é importante essa definição para ter um enquadramento. Então, eu acho que essa definição ainda ela vai, por assim dizer, ainda sofrer algumas alterações, né? Você tem uma definição que está muito voltada, né, a empresas, né? Deixa eu ver aqui, está até no número 3º, né, do projeto 249, no artigo 3º, fala que são consideradas startups empresas empresariais nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza pela inovação aplicada a modelos de negócios ou produtos ou serviços ofertados. E aí se fala também de um faturamento máximo de 16 milhões por ano, se fala também de um período, né, que tem que ter no máximo 6 anos. Por um lado é bom, porque você meio que enquadra, mas por outro lado, quando a gente fala de startup, quando a gente fala de inovação, quando fala de tecnologia, o ambiente de inovação, ele é muito ágil, ele é muito dinâmico. Então, existe um perigo também de você acabar excluindo, quando você define demais, certas empresas, certas inovações que possam surgir. E adivinha? Então, essa era uma discussão, tanto que a gente nunca começava com esse tipo de debate, né, o que é startup, mas acabou se colocando uma definição e, com certeza, isso vai ser debatido ainda no processo legislativo. Porque, como você falou, é fácil, mas também não é tão assim, né? É fácil de explicar, né? Mas, por outro lado, tem aí as suas dificuldades, né? Para entender realmente o que uma startup, né? O que ela faz, né? Você fala em simplificar aí empresas do gênero, estimular o investimento e inovação, mas muita gente, né, não entende, fala o quê? O quê? Startup? É difícil. Né? Por isso que a gente precisa explicar numa linguagem mais simples para que, né, Daniel, as pessoas entendam, né, melhor o que realmente significa uma startup. Né? Agora, Oi, pode falar, Daniel. Assim, acho que a gente pode, assim, acho que a gente tem um conjunto de características. Eu sou muito a favor de você, de repente, elencar um conjunto de características e algumas startups vão se encaixar mais ou menos. Então, uma coisa é certa, tem que ter uma base tecnológica, tá ok? Isso é muito importante. Tem que ser algo que tenha algum incremento na inovação, seja para incrementar, seja para fazer algum tipo de disrupção, né, no serviço ou produto, senão você se encaixa no padrão, no modelo tradicional.
Mas o mais importante, eu acho, quando a gente vai para o setor, que é o setor legislativo, é entender, né, qual é o perfil de empresa de base tecnológica que nós queremos impulsionar através desse marco regulatório. Isso é muito importante, né? Nós queremos empresas que ofereçam melhores produtos e serviços, empresas que muitas vezes não encaixam nos modelos regulatórios atuais, que acabam tolhendo, né, muitas iniciativas. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Entender que tipo de empresa e perfil de empresa queremos incentivar para melhorar a sociedade, para melhorar a relação de consumo e consumidor, para melhorar a relação com o Estado. Então, acho que isso é o mais importante, né? E a partir disso discutir, né, e elencar esse conjunto de características que possam estar fazendo parte desse ambiente. Agora, com essa pandemia, né? Claro que ninguém queria, ninguém deseja uma coisa dessa, é óbvio. Mas a gente está vivendo esse momento. Isso fez com que crescesse, né, mais ainda esse setor, né, essa criação de startups, como é que é? Né, devido ao momento que a gente vive. E que, claro, mesmo terminando, a gente sabe que não vai ser como era antes. Isso a gente sabe, né? Então, a pandemia, o que ela fez, né, um dos seus efeitos secundários, né, ela obrigou a gente a acelerar o processo de adoção de tecnologia. Né, eu sou diretor da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, são startups, são empresas que oferecem soluções para o mundo. Que você falasse, Lawtechs, né? Lawtechs e Legaltechs são empresas, são as startups, elas podem ser segmentadas. Então, você tem startups que é do ramo de saúde, então são as health techs. Você tem startups que são do ramo de educação, você tem as edtechs, as agrotechs, as fintechs, né, como o Nubank. Então, são empresas de tecnologias setorizadas. Quando a gente fala de lawtechs, legaltechs, são startups, são empresas de tecnologias voltadas mais ao segmento do direito. E aí, o direito, né, entre todas as setores da sociedade, né, o advogado, por natureza, ele é meio neofóbico, né? E até ontem, ele conseguia exercer muito bem a sua profissão sem usar tantas ferramentas tecnológicas. Né? Eu, com Excel, um bom Word e uma boa internet, eu conseguiria atender as demandas que meus clientes necessitam. Só que, por exemplo, durante a pandemia, houve a suspensão dos prazos processuais. Então, muitas empresas buscaram lawtechs, né, legaltechs, voltadas à conciliação e mediação online. Então, o segmento cresceu muito, tá bom? Empresas que, por exemplo, escritórios de advocacia que não tinham um sistema de gestão online, começaram também a contratar empresas para poder realmente sair do papel, né? Então, assim, as lawtechs cresceram muito durante a pandemia, não só as lawtechs, os aplicativos, por exemplo, de marketplace, de entregas de comida, também cresceram muito, né? Empresas com a base tecnológica, logística, cresceram também muito durante a pandemia, a gente teve muito investimento. Então, o que a gente fez, na verdade, foi acelerar a adoção dessas tecnologias que já estavam aí, já ia acontecer essa transformação, tá ok? De repente, em 3, 4, 5 anos, mas ela foi acelerada, né? Ela veio de uma maneira muito mais rápida. Né? Existe um filósofo italiano chamado Luciano Floridi, em que ele fala que nós estamos vivendo uma sociedade que é híbrida, uma sociedade que já não é mais nem 100% digital e nem 100% analógica. Ela seria meio que um manguezal, onde a água não é nem doce e nem salgada. E é isso que nós vivemos durante esse período, né? E um marco regulatório das startups, em que permite, né, impulsionar novas ideias, novos produtos, novos serviços, tendo como base a tecnologia, ela é essencial para que o Brasil possa se colocar num patamar de competição internacional. Então, esse marco regulatório veio num excelente momento, né, para poder estar impulsionando esse modelo de negócio no Brasil, né, e realmente se colocar, né, de igual para igual com outros lugares no mundo. Mas não era o que, claro, que a gente queria, né, dentro de uma pandemia. Mas você acabou de falar que mesmo se não tivesse acontecido isso, essa pandemia, daqui a 4, 5 anos, isso já estaria bem à frente, né? Bem avançado, né? No caso das startups. No caso do marco regulatório das startups que estamos conversando, esse é um projeto que já não é de hoje, né? A pandemia é algo que ninguém imaginou, né? Já desde o ano passado, né, temos esses encontros, então foi algo que já foi pensado já há algum tempo, que a gente já está fazendo a gestão, pensando nisso. Isso, na verdade, já é um desejo, né? Esse marco regulatório
já é um desejo das startups de muitos anos, né? E que agora o legislativo está se manifestando. Quando a gente entende de lei, a gente tem que entender o seguinte, que a lei ela busca se adaptar com as necessidades sociais. E as startups elas não tinham uma segurança jurídica, e ainda não tem, porque não foi aprovada ainda a lei, para poder atuar de uma maneira inovadora dentro do mercado brasileiro, sumamente regulado, sumamente pensado para um modelo de negócios que já tem muitos anos. Então, assim, é muito importante criar um arcabouço legislativo que possa criar uma segurança jurídica para poder Claro. surgirem cada vez mais startups e empresas de tecnologia. Então, esse é um negócio que já vem de anos, não é de hoje. A gente está falando já de 5, 6 anos atrás e que agora conseguimos colocar no legislativo para que possa ser aprovado e gerar uma segurança jurídica. Perfeito. E quais fatores, né, aí impulsionam o crescimento no número aí de startups aqui no Brasil? Tá? Então, como eu comentava, né, uma coisa é a questão criação de um ambiente de negócios. Então, quando você pensa, por exemplo, no Nubank, né, que começou em 2013 como uma startup, né, voltada ao setor financeiro, oferecendo aqueles cartões pré-pagos. De fato, o Nubank ainda não é um banco, ainda regulado, mas quando a gente pensa no setor regulatório dos bancos, as barreiras de entrada são tão grandes e tão gigantescas que é impossível surgir soluções novas dentro do setor bancário. E aí surge o Nubank, voltado ao atendimento ao cliente, né, oferecendo serviços e soluções que realmente fizeram a Que é um diferença. banco, as pessoas, tem muita gente que não sabe, é um banco virtual, né? Exatamente. Muita gente E quer, aí por isso que eu te e a falo, partir a do gente tem que Nubank, usar termos aqui, linguagens e direcionar o telespectador da maneira mais simples possível, né? Porque é uma TV também parlamentar em que, né, não tem classe, todas as classes assistem, né, a TV Assembleia, a TV Alesp, então a gente tem que, só para que as pessoas entendam, então, você está falando do Nubank aí, é um banco virtual, não é isso? exatamente. Exatamente, o banco virtual, e agora tem vários bancos virtuais que Isso. surgem aí. Depois nós temos também toda a questão, por exemplo, de relações trabalhistas. Então, quando você pensa numa startup, ela no dia zero já tem que começar a vender, pagar um montão de impostos. É muito caro você abrir uma empresa no Brasil. Você demora muito tempo para poder abrir uma empresa no Brasil. Então, existe um projeto dentro do marco regulatório de criar a Inovativa Brasil, que justamente visa eliminar todas essas taxas, né, de abertura de uma empresa para facilitar, e não só facilitar a abertura, mas também facilitar o fechamento. Né? Você vê países que, quando a empresa quebra e fecha, é muito mais fácil, muito mais simples. Né? Hoje em dia, o Brasil é somente caro e muito difícil, e aí o empreendedor praticamente ele tem uma única chance. Né? E se não der certo e quebra, ele fica com as pernas totalmente tolhidas e não consegue avançar em outros negócios. Então você acaba travando o avanço e o surgimento de novas empresas. Quando a gente pensa em investidor também, né, o investidor brasileiro muitas vezes está muito amarrado. Então, dentro desse marco regulatório, o investidor pode aportar capital, mas caso aconteça algum tipo de problema na empresa, ele não fica responsável, né, por esses problemas legais que possam acontecer. Né? O investidor está apostando de cada 10 empresas que ele investe, né, que é sumamente um alto risco gigantesco. A gente está falando o quê? De empresas que estão oferecendo soluções que ainda não foram muitas vezes testadas no mercado, a gente nem sabe se vai dar certo. E aí, de cada 10 empresas, uma ou duas dá certo. Né? E aí, imagine, além disso, o investidor ser responsável por possíveis problemas que existam dentro da empresa relacionados aos sócios. Então, isso é muito importante também, né, dar uma maior segurança para que mais pessoas possam estar investindo nesse ambiente que é mais difícil, com maior risco, que é o ambiente de startups. Então, você tem a questão de contratação pelo Estado, né, a barreira licitatória, seja no nível municipal, nível estadual, nível federal, ela é gigantesca, que impede que as startups possam estar participando desse modelo de licitação. E o governo, como um todo, é o maior contratador de tecnologia que existe no Brasil. Então, acaba embarreirando, de repente, soluções que seriam essenciais e muito importantes, mas que as empresas estão apenas começando não conseguem estar entrando nesse processo licitatório. E quem perde nisso? É a sociedade que acaba perdendo, porque o governo oferece serviço para a sociedade. A gente estava falando
do Congresso Nacional, né, que enviou esse projeto de lei, enfim, que visa aí criar esse marco legal, né? Só para que a gente entenda melhor, Daniel, eu queria que você falasse mais sobre o marco legal das startups. O que exatamente é o marco legal? Então, o marco legal da startup, como eu comentei, ele visa criar um ambiente de negócios, um conjunto de normas legislativas, né, de leis, que melhore o ambiente para os investidores de investimentos, de contratação por parte do governo e relações trabalhistas. Mas por quê? Porque isso então, ele vai antes, por exemplo, desse projeto... normas. Então, você já tinha até falado disso realmente, mas por quê? Antes desse projeto não existia ou não existe ainda, porque ainda é um projeto de lei, né? Precisa ainda virar lei. Exatamente. Não é isso? O que acontecia então, a gente era tem o que quê? entender um pouquinho... Ou o que tem acontecido, porque não virou lei ainda. Né? Isso, exatamente. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, as startups, elas geram produtos e soluções que muitas vezes ainda não foram testados no mercado. Uma startup, ela chega para resolver um problema ou uma dor da sociedade ou de um cliente que não é, por exemplo, como uma farmácia, uma padaria, algo que já está estabelecido. Então, em primeiro lugar, ela oferece uma solução, seja para incrementar, que não existe, ou seja, que não existe completamente. Você pensa, por exemplo, nos aplicativos de mobilidade urbana, né? E aí você encontra no arcabouço legislativo atual um conjunto de barreiras que impede e atrapalham o surgimento das empresas que possam criar novas soluções e novas tecnologias. Um exemplo que eu dei justamente, o Nubank. A barreira regulatória para a criação de novos bancos é gigantesca. E aí dentro do marco regulatório, por exemplo, existe a possibilidade de você criar um modelo regulatório que a gente chama de sandbox. Ou seja, eu suspendo para dentro de um segmento um conjunto de leis atuais para que durante um período eu possa fazer um teste para ver se dá certo ou não. Deu certo, continua e aperfeiçoa. Então não fica algo muito estático. A gente está vivendo uma sociedade que é cada vez mais rápida e dinâmica. E o arcabouço regulatório, muitas vezes, ele é muito travado. Né? Então, como é que a gente pode fazer para que possa ter um arcabouço legislatório para permitir a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, permitir a inovação? Então, cria-se esse modelo que a gente chama de modelo sandbox, que já está rolando, né, já está acontecendo, por exemplo, dentro da CVM. Então, dentro do marco regulatório, por que não criar um modelo sandbox para outros ambientes, né, além do financeiro? Como eu comentei também para o investidor hoje, né, ele está sumamente fragilizado. Então, por exemplo, eu invisto na startup, eu tenho que colocar o investidor, atualmente, dentro do contrato social. E aí aquela empresa quebra, né? E aí o investidor ele vai ser, por exemplo, responsável, né, pela falência daquela empresa, só que o investidor ele só colocou dinheiro, ele não trabalha lá dentro da empresa, ele não toma conta do negócio, ele não está no dia a dia da operação, e aí isso inibe o surgimento de mais investidores, de pessoas que acreditam que aquela empresa possa dar certo. Então, dentro do marco regulatório, ele estabelece um grau de responsabilidade do investidor mais limitado. Sim, vamos dizer assim, o grau de responsabilidade de cada um, tá? Cada investidor. Exatamente. Né? Antes, se essa lei for aprovada, então esse investidor vai ter então um respaldo em relação a isso. É isso que você está querendo dizer, essa situação, né? Por enquanto, não. Exatamente. Quer dizer, se o cara que é investidor, investiu na empresa, ela faliu, quebrou, ele é responsável também. Não, e além disso, não está ainda na lei, mas é uma coisa que a gente discutiu muito no grupo de estudos, e eu acho que vai acabar voltando ao legislativo, você pensa no investidor. Um investidor, ele pega uma empresa bem pequena, tá ok? Com um modelo de negócio que não existe no mercado ainda, está apostando naquilo, de cada 10, 2 dão certo, só que, por exemplo, ele tem que pagar imposto de renda de todas as empresas, da empresa que deu certo, da empresa que não deu certo, né? E aí, isso também acaba inibindo o surgimento de novos investidores. Fala assim, para que eu vou apostar negócio de alto risco se eu tenho que acabar pagando imposto total sobre essa que deu certo, sem levar em conta aquelas que deram errado, né? Então, assim, essa é uma discussão que tem. Se cria também uma figura da SA, que é a Sociedade Anônima, limitada. Não tem a figura do Simples, né? Você tem a criação agora de uma sociedade anônima simplificada, que vai dar também maior segurança, não só para o empresário, mas para o investidor, em questão de responsabilidade, em questão de atuação da empresa. Então isso é muito bacana também, que é novo. Então você tem aí a sociedade anônima simplificada, você tem a limitação da responsabilidade do investidor,
Você tem uma facilitação na abertura das empresas, então a ideia é que para a startup, a abertura, a criação de alvará e a velocidade de uma empresa seja feita totalmente de maneira online e gratuita. Então vão surgir muito mais empresas no Brasil, vai impulsionar o empreendedorismo, né? Você também diminui a barreira na contratação dessas empresas por parte do governo, então vai permitir que o governo tenha acesso a muito mais empresas que possam estar oferecendo muito mais soluções, né, para a sociedade. Então vai ser muito bom, isso é um ganho. Então são alguns exemplos que eu dou que estão presentes dentro do marco regulatório que vai impulsionar o surgimento de novas startups e a criação de um ambiente onde possa surgir cada vez mais empresas com propostas inovadoras para o dia a dia das pessoas. Agora, então com relação, né, a relação com os investidores, tá? O marco legal, no caso, ele vai permitir que as startups elas aceitem aí aportes de capital, né, tanto de pessoa jurídica quanto física, sem que elas integrem o capital social da empresa. Uhum, exatamente. E aí você criou dentro do marco regulatório vários modelos de participação, né? E isso, o que é bacana também, mas dentro desse marco regulatório do governo, mas eu acho que está presente no do legislativo, você pensa também na possibilidade, na hora de contratar um funcionário das relações trabalhistas, né? Existem pessoas de altamente qualificadas, funcionários, que eles estão dispostos, por exemplo, a trocar o trabalho dele por uma participação da empresa, em vista de um resultado futuro, né? Então, por exemplo, essa empresa está no patamar X, em um ano o cara trabalhou muito e cresceu tanto, ele conseguiu e participou disso ativamente, ele tem o direito a uma cota da empresa e se transformar em sócio da empresa. Isso é muito bacana porque você permite trazer para uma startup que está apenas começando e de repente tem um faturamento muito pequeno, contratar pessoas que de repente estariam em grandes empresas ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, mas ele troca esse grande salário pelo sonho, né, e pela possibilidade de ser sócio de uma empresa que crescendo, ele vai pagando muito mais. Exatamente. Só que isso não está regulado, não está estabelecido, mas já é feito de maneira informal dentro das startups. E aí você cria a insegurança jurídica, né? E a insegurança jurídica não é bom para ninguém. Então, o que as startups estão pedindo é o seguinte: vamos organizar aqui, né? E a gente tem que ver, pessoal, que a sociedade ela evolui e se adapta, né? Então, o modelo legislativo também tem que se adaptar à realidade social. Porque aí fica complicado, né? Você está falando, mesmo agindo dessa maneira, ainda sem a regulamentação, né? Isso acontece, tem acontecido. Mas pode ser também que, né, com certeza, venha dar algum problema. E com a lei, aí isso já é, no caso, obrigado a acontecer, né? Não tem outro jeito. Né? Por enquanto, você falou, está na informalidade, não é isso? Exatamente, essa situação de poder acontecer isso. Quer dizer, a pessoa se tornar, né, sócio da empresa, mas isso, por enquanto, não é garantido. Não há uma regulamentação, né? E assim, e tem várias anedotas, né? Você pega lá, por exemplo, uma anedota do Facebook, o cara que pintou, fez uma pintura na parede do Facebook, o fundador não tinha um centavo, falou, cara, eu vou te dar X% da minha empresa, no meu agora, e o cara, ele trocou por isso, e agora o cara é sócio minoritário, bem minoritário, só que assim, o cara é milionário, porque ele, tá bom, eu aceito por isso, tá ok? É uma aposta, assim, mas não, é uma aposta no sentido não de jogo, mas é de acreditar que existem muitas soluções, né? Existe uma sociedade que está desatendida, né? Quando você pensa na questão do Uber e táxi, né? Era um problema, uma dor que estava latente. E aí, quando surgem os aplicativos de mobilidade urbana oferecendo um modo diferente das pessoas conseguirem transitar pela cidade, a adesão social foi gigantesca. Agora nós temos o caso, por exemplo, do Buzer, né, que é tipo um Uber de ônibus, que está fazendo uma disrupção dentro do mercado de mobilidade, do transporte urbano, dos ônibus. E é importante estar atento a essas novas soluções, porque o cidadão ele quer. Quando a gente pensa no banco, ninguém está satisfeito com o atendimento do banco. E aí, quando surge uma empresa que oferece um serviço semelhante ao do banco, em que oferece um atendimento espetacular, tudo feito muito simples e muito acessível através de um toque,
tá ok? De um telefone, você aumenta o acesso, né? Milhares de pessoas que não tinham acesso ao banco estão tendo acesso ao banco através dessas fintechs. Então você, na verdade, está democratizando o acesso ao transporte, democratizando o acesso das pessoas ao serviço bancário, democratizando o acesso ao meio legislativo e ao direito e à justiça, democratizando o acesso, né, a todo um conjunto de produtos e serviços que as pessoas não teriam acesso. Então, isso eu acho que é o mais importante. É aquela pessoa que necessita desses produtos e serviços que muitas vezes não tem acesso e que a tecnologia, a startup, permite ter acesso. Só que para isso a gente tem que pensar em novos caminhos, em novos modelos que de repente não estão estabelecidos. E as startups ajudam nisso. Ah, que bom, né? E a previsão? A previsão do marco legal, né, das startups entrar em vigor. Tem alguma previsão aí? Como é que é? Tem algum... Então, o marco regulatório ele tá em regime de urgência, né? Está em regime de urgência. Regime de Eu urgência acredito urgentíssima? que Urgente, urgentíssima? urgentíssimo, acho que não, mas eu acredito que acho que para esse ano com certeza não, mas no primeiro primeiro semestre do ano que vem, eu acho que a gente já vai ver Tá. algo, tá ok? Vamos ver algo aí sendo porque você tem, né, em divulgado. regime de urgência, porque como eu trabalho na Assembleia Legislativa, eu conheço bem, né? Você tem o regime de urgência e o regime de urgência urgentíssima, né? Por enquanto está só no regime de urgência, é isso? Não é? Exatamente. Regime de urgência, mas está lá, tá na pauta, tá na mesa. Quando vai começar, ainda não tem um prazo, não tem uma data, mas espero que seja logo. Não, com certeza, meu amigo, porque tudo que, né, existe uma regulamentação, né, é uma outra história. Né? Quer dizer, o Daniel, você fala assim, mas tudo em comum acordo, mas muitas vezes isso acaba também atrapalhando. Quando você, claro, regulamentação também, hoje eu vi, né, estava ouvindo os deputados do plenário falando, teve um deputado que falou assim, eu odeio essa coisa de quando se fala em regulamentação, né? Mas é necessário, né? Agora, claro, tem seus pontos a regulamentação, né? Que muitas vezes pode melhorar, mas também, né, pode não melhorar, né, aquela situação através da regulamentação, né? Tem isso também. Isso é bem discutível, Exatamente. né? Existe um modelo regulatório novo para se adaptar a essa velocidade que a sociedade está mudando, e chama-se sandbox regulatório. O que é sandbox? Sandbox é caixinha de areia. É uma linguagem que vem da programação, tá ok? Então eu crio um sistema, só que quando eu quero fazer algum tipo de modificação, eu não faço direto no sistema, porque vai que dá errado. Aí vai impactar todo o sistema. Então eu crio um sistema que é uma cópia do sistema total, dentro, aí, que chama-se sandbox, e lá eu faço essas modificações. Deu certo, eu aplico no sistema todo. Então, o modelo sandbox regulatório, ele surge na Inglaterra, quando começaram a surgir produtos financeiros que não eram regulados, né? E aí, o que eles fizeram? Olha, bacana essa ideia, seria legal a gente testar, só que a gente vai testar durante um tempo muito específico, com um grupo de pessoas e com essa segurança jurídica. Então, a gente vai suspender algumas normas, tá bom? Para fazer o teste. Deu certo, aí aprovamos. Deu errado, não impacta todo o sistema. Vou dar um exemplo muito simples. É muito importante a gente fazer esse tipo de teste, tá ok? Então, o sandbox regulatório, ele é importante justamente para a gente, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica, mas não matar a inovação. Então, ele ajuda nisso. É um novo modelo de regulação, né, que já está sendo aplicado no mercado financeiro, através da CVM, pelo Bacen, e que está começando a ser, dentro do marco regulatório, está autorizando as agências reguladoras, né, que regulam setores, a permitir criar sandbox dentro, né, daquele ambiente regulatório. Então, isso também vai permitir que surjam também novas soluções. Quando você pensa na comunicação, quando você pensa na mobilidade urbana, então que vai ser muito bacana. Legal.
Olha, Daniel, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, né? Estourando o tempo já aqui, que eu já fui avisado aqui. Tá bom? Eu queria agradecer a tua participação no programa. O Daniel aí que trouxe essas informações sobre startup, né, Daniel? Mas espero que a gente marque aí um outro programa, porque tem muita coisa para a gente conversar. Tá bom? Obrigado pela Muito tua obrigado pelo participação e até convite. uma próxima aí. Até uma próxima. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Eu espero vocês no próximo programa.